Jesus é a nossa suficiência em 2024. Você pode repetir comigo? Vamos lá? Jesus é a nossa suficiência em 2024. Você pode repetir mais forte? Vamos lá? Jesus é a nossa suficiência em 2024. Meus amados irmãos, você pode estar aí perguntando: qual o significado da palavra suficiência? O significado da palavra suficiência traz o sentido da qualidade de quem é suficiente. Não somente isso, mas também de quem é em si verdadeiro e capaz de proporcionar o bem maior, o melhor de Deus para a humanidade, que é a pessoa de Jesus. E nesse sentido, o sentido real da pessoa de Jesus é de estimável valor revelado nas Sagradas Escrituras, porque Ele é o suficiente bem da igreja de todos os tempos. Diga comigo, vamos lá? Jesus é o meu bem mais precioso. Vamos repetir novamente: Jesus é o meu bem mais precioso. Ele é o nosso bem mais precioso. E certamente continuará sendo a nossa suficiência em 2024. O nome de Jesus é a suficiência de todos os irmãos que consagram suas vidas a Ele. Como diz o Provérbio 16, o verso 3. Abre aí. Provérbio 16, verso 3, ele diz o seguinte: consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Quando nós colocamos a nossa vida diante do altar do Senhor, quando nós consagramos o nosso viver ao Senhor, o nosso serviço ao Senhor, tudo na nossa vida vai bem. Jesus será a nossa suficiência em 2024? Jesus será a tua suficiência em 2024? Pergunta ao seu irmão, que está ao teu lado: Jesus vai ser a sua suficiência em 2024? Pergunte a Ele. Assim seja, amados. Assim seja, meus amados. Que Jesus seja a nossa suficiência em 2024. Que Jesus seja em todos nós a nossa suficiência, porque Ele é suficiente na minha vida, Ele é suficiente na tua vida. Que pode dar glória a Deus por isso, porque Ele é suficiente na minha vida, Ele é suficiente na tua vida. Portanto, confiemos em nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, certamente nosso projeto de vida Ele vai bem quando nós confiamos no Senhor Jesus Cristo. Quando nós confiamos no Senhor Jesus Cristo, nós seremos bem-sucedidos e prósperos para o fim que o Senhor desejar para cada um de nós no ano de 2024. Pois bem, observe aí o Evangelho de João, onde nós lemos o texto inicial. Este Evangelho foi escrito nos anos 80 a 95 depois de Cristo, tendo como um dos principais temas, segundo alguns estudiosos, e eu acho bastante interessante esse tema que o apóstolo João ele aborda aqui. Ele vai dizer que um dos principais temas é Jesus dar vida abundante. Eu quero dizer que Jesus quer fazer abundante em todas as áreas da tua vida. Jesus quer fazer abundante em todas as esferas. Então convida Ele para ser a suficiência na tua vida no ano 2024, porque Ele certamente vai te dar uma vida abundante em 2024. Não é uma vida
10, 11, Jesus vai continuar declarando: eu sou o bom pastor. Em João 11, 25, ele declara: eu sou a ressurreição e a vida. Em João 14, 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E em João capítulo 15, verso 1, eu sou a videira verdadeira. E aí nós podemos perguntar: qual é o contexto, pastor? Qual o contexto dessa passagem, onde nós vemos os versículos 1 ao 8? A gente vai se deter nessa última declaração de Jesus, aqui presente em João capítulo 15, verso 1, onde Jesus ele se identifica: eu sou a videira verdadeira. E com que razão será? Jesus ele se utiliza dessa planta em seu contexto histórico-cultural, afirmando-se a videira verdadeira. Em outras palavras, ele é o vinho da alegria de todo crente, salvo por ele mesmo. E diante dessa explanação, iremos meditar: porque sem Cristo nada poderemos fazer em 2024. E aí, meus amados irmãos, porque sem Cristo nada poderemos fazer em 2024. Em primeiro lugar, eu eliminei duas verdades espirituais desse texto, porque sem Cristo você nada poderá fazer em 2024. Em primeiro lugar, porque o ramo se alimentará na videira. Quem aqui é ramo? Todos nós somos ramos. E a videira verdadeira é Jesus. Você continuará sendo de Deus por intermédio de Jesus, se você se identificar enquanto a ramo, enquanto a galho necessário se alimentar da videira, que é Cristo, todos os dias do ano de 2024. O ramo, meus amados, como sabemos, aquele galho sem a videira não sobreviverá por muito tempo. O ramo ele precisa permanecer na videira para se alimentar dos nutrientes da sua palavra todos os dias. Veja o que Jesus vai dizer no verso 1: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Ou seja, o Deus Pai é o agricultor, aquele que planta a semente da fé salvadora e dá o devido crescimento, de sorte que a fé salvadora ela frutifica na vida do crente. Os crentes, por assim dizer, são considerados os ramos da videira do céu. Ao contrário disso, os incrédulos, os descrentes, são os ramos da videira da terra. Os não salvos que dependem do mundo para receber o sustento e encontrar satisfação. E vivem muitas vezes em situações as quais se encontram insatisfeitos, porque as fontes deste mundo, elas não saciam a fome e a sede que nós temos de Deus. Só a videira verdadeira, ela satisfaz você. Só a videira verdadeira completa o teu coração, traz interesse para o teu coração. Portanto, meus amados, quando observamos Jesus no verso 4, observe o que Jesus vai dizer no verso 4. É muito interessante o que Jesus vai nos dizer no verso 4, e depois no verso 7, completando a sua linha de pensamento, Jesus vai nos dizer no verso 4. Quem estiver olhando a vida aí, quem estiver acompanhando a leitura aí, leia comigo, por favor, vamos lá. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto se não estiver na videira. Agora vá para o versículo 7. Se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Meus amados irmãos, preste atenção. O que Jesus está dizendo aqui é bem claro, é bem objetivo. O que ele está dizendo aqui, em resumo, ele disse: quem permanece em mim, eu permanecerei convosco. É algo condicional. Quando nós permanecemos em Cristo, Ele automaticamente permanecerá conosco. É impossível crer que não está em Cristo ativamente e permanecer vivo espiritualmente.
espiritualmente. Vou repetir novamente. É impossível um crente não estar em Cristo ativamente e permanecer vivo espiritualmente. O verbo permanecer aqui no grego, ele nos dá a ideia de ficar, ele nos dá a ideia de esperar, ele nos dá a ideia de uma ação ativa nossa. Eu espero, é uma decisão ativa nossa, de nós querermos permanecermos em Cristo. Jovem, permanecer em Cristo no ano de 2024. Essa será a melhor decisão da tua vida. E no ano de 2024, Senhor, Senhora, criança, permaneça em Cristo. Certamente, essa é a melhor decisão nossa. Essa é a decisão dia após dia, ano após ano, nós devemos refletir nesta decisão. Porque existe uma promessa maravilhosa, amém? E essa promessa aqui não é para ser cumprida aqui na terra. Essa promessa aqui, ela é cumprida por Cristo nas nossas vidas aqui na terra. Existe uma promessa maravilhosa para quem permanece em Cristo. A videira pediu o que quiser e lhe será o quê? Concedido. Pediu o que quiser e lhe será concedido. Vamos entender isso melhor, meus irmãos. O poder da oração. Como anda a tua vida de oração? Como anda a tua vida devocional? Pelo também você tem lido a Bíblia, a tua oração terá efeito, com certeza, se associada à leitura bíblica, porque você vai entender o que é a oração de Jesus Cristo. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmãos, Deus, por meio de Jesus, tem prazer. Eu quero dizer, Ele tem prazer em ouvir as nossas orações, sobretudo as nossas petições. A pergunta que devemos fazer é: será o que pedimos a Deus muitas vezes tem como propósito primar a sua glória? Porque Isaías, ele nos mostra hoje, em Isaías 42, o verso 8, a parte A, o profeta diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória a outro não a darei, nem o meu louvor, porque a glória sempre será dada ao nosso Senhor. A glória não é nossa, a glória é do Senhor. O louvor não é nosso, o louvor sempre será dado ao Senhor. O louvor sempre é do Senhor. O Senhor, Ele tem compromisso com a sua glória. É o que os profetas revelam no Antigo Testamento. O Senhor comprometido com a sua glória. O Senhor comprometido com a sua palavra. Não é com a nossa própria glória. Não é com os nossos caprichos humanos e muitas vezes carnais, fora dos planos do Senhor. O Senhor não tem compromisso com isso. O Senhor não tem compromisso com os seus testamentos. O Senhor tem compromisso com a sua glória. Certo autor desconhecido disse: quem descansa na doutrina de Cristo permanece nele, portanto produz bons frutos, e o Pai não negará nada a uma pessoa como esta, uma pessoa que faz a vontade do Pai. Essa é uma pessoa que o Senhor responderá às suas orações. Muitas vezes não com silêncio, mas nós certamente seremos conduzidos para a vontade do Pai. Eu e você não poderemos fazer nada, absolutamente nada no ano de 2024, se não estivermos na videira, se não permanecermos nele, se não dermos a ele o primeiro lugar em nossas vidas. Até poderemos, por nossa própria conta, escolha e risco. É perigoso, quero dizer, estar longe de Cristo e de sua igreja, a qual Ele comprou com o seu sangue. Quando congregamos, dizemos com isso: estarei em Cristo. Repita comigo, por favor: estarei em Cristo, em comunhão com os meus irmãos. Repita comigo, por favor, vamos lá? Estarei em Cristo, em comunhão com os meus irmãos. Vamos lá, vamos demonstrar isso no ano de 2024, congregando mais
no ano de 2024. Amém, igreja? Congregue mais no ano de 2024. Lembre-se, você é um ramo, e o ramo ele precisa também do outro ramo, que se conecta juntamente com você. A videira, que é Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. Irmãos, nós somos os ramos enxertados. Nós somos os ramos colocados em Cristo. Diga comigo, eu fui enxertado em Cristo. Diga comigo, eu fui enxertado em Cristo. Graças a Deus, nós somos enxertados, colocados na videira do céu. Onde Paulo ele vai discorrer melhor sobre esse enxerto que aconteceu em nós com Cristo, onde nós estamos unidos com Cristo nesse enxerto, em Romanos capítulo 11, versos 11 a 24. Depois você lê em casa, reflita acerca desta união sua com Cristo, pela graça e pela eleição em Cristo Jesus. Então que possamos depender mais exclusivamente de Jesus em 2024. Em tudo que iremos fazer, seja dependente de Jesus. E que possamos cantar: se Cristo comigo vai, eu irei. Canta, igreja. E não temerei, convosco irei, comigo vai. É grato sempre a Jesus levar. Em segundo lugar, se nós não estivermos em Cristo, porque se nós não estivermos em Cristo, nós não faremos nada. Porque, em primeiro lugar, porque o ramo ele se alimentará na videira. Em segundo lugar, porque o ramo frutificará na videira. Pense comigo, já é impossível de viver o ramo, né? Já é impossível o ramo viver sem a videira. Imagina também o ramo ele frutificar se não tiver a videira. No verso 5, observa aí. O verso 5 diz o que? Lê comigo, por favor. Vamos ler, vamos lá. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Meus amados irmãos, palavra do Senhor Deus. Em outras palavras, Jesus diz aqui que só daremos fruto se estivermos o quê? Conectados, ligados nele. Sempre será uma ação ativa do crente, meus amados. Essa é uma ação do crente, não pelo crente propriamente dito, mas o crente responde ao chamado a ficar no Espírito Santo na sua vida, pelo poder operante do Espírito Santo, que nos impulsionará a ter uma vida plena de Cristo. Nossas volições, sentimentos e pensamentos, eles serão submetidos ao Senhor de Cristo para frutificarmos. Para frutificarmos, meus irmãos. Irmãos, prestem atenção. As palavras de Jesus revelam a plenitude do significado da fecundidade do homem que permanece em Cristo. Quem aqui quer dar frutos em Cristo no ano de 2024? Quem aqui quer dar frutos em Cristo no ano de 2024? Busque ativamente isso. Amém? Busque intencionalmente isso. Busque um relacionamento com seu irmão. Isso, junto com ele, produzir frutos por meio da videira verdadeira. Pois o homem que está separado de Cristo não pode produzir frutos. E a Bíblia nos apresenta 3 tipos de videira. A primeira videira, presta atenção, a videira do passado, se referindo a Israel como nação, é a videira do passado, onde nós observamos o salmista referindo acerca dessa videira do passado, Israel, o Israel como nação,
preste atenção, a segunda videira, a videira do futuro, conhecida como a videira da terra. Que videira é essa? Abram aí em Apocalipse capítulo 14, vejam aí. A videira do futuro, segundo alguns estudiosos bíblicos. Apocalipse capítulo 14, versículo 19. E o anjo meteu a sua foice à terra e colheu as uvas da vinha da onde? Da vinha da terra. E os lançou aonde? No grande lagar da ira de Deus. Que vinha é essa? Que videira é essa? É a vinha da terra. Aqui, João está se referindo ao sistema do mundo gentil, amadurecendo para o julgamento de Deus, para a ira vindoura de Deus. Mas a terceira videira, ela traz esperança para a minha vida e para a sua vida. A videira verdadeira do presente, o nosso Senhor Jesus Cristo, e que inclui, obviamente, seus ramos, os crentes que foram enxertados. Quem foi enxertado em Cristo aqui? Todos nós fomos enxertados em Cristo, ou seja, Jesus sendo a planta adulta com as raízes já profundas. E os crentes são os galhos, os ramos fincados, juntados com Ele. Nós somos juntados com Cristo. A técnica é chamada enxertia, né? É uma técnica muito utilizada na agronomia ainda hoje, mas é uma técnica bem antiga, 4.000 anos atrás, era utilizada na antiga Mesopotâmia. Irmãos, sejamos galhos novos, amém? Seja um galho novo em 2024, unidos com a planta adulta, a videira que é Cristo, pois Jesus disse no verso 5 para C: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Em Jeremias, no capítulo 17, versos 7 e 8, diz o seguinte: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como árvore plantada junto às águas, que se estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre o quê? Verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Quando nós nos alimentamos da palavra, quando nós estamos vivendo permanente na videira verdadeira, nosso galho não ficará seco, porque o Espírito que habita no crente faz com que nós possamos frutificar e crescer quando nós nos comprometemos na união com Cristo todos os dias e perceber essa união em Cristo todos os dias. Veja também o que diz o Salmo 1, versos 2 e 3. Sua satisfação está onde? Na lei do Senhor. Na lei do Senhor. E nessa lei medita de dia e de noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prosperará. Você quer ter prosperidade espiritual no ano de 2024? Todos os dias, reflita, analise se você está tendo uma vida de oração e leitura bíblica. Só assim você será próspero espiritualmente no ano de 2024. Sejamos crentes mais frutíferos, amém? Nesse ano que se inicia, seguindo o tempo, exalte as oportunidades que o Senhor da Seara nos dará para empreender os esforços juntos, sendo ramos unidos à videira, fazendo a vontade do Pai em 2024. Eu quero concluir com as palavras do apóstolo Paulo. Filipenses capítulo 1, verso 11. Ele vai funcionar, eu colocar aqui, para que nós possamos ler. Filipenses capítulo 1, verso 11. Vamos ler? Vamos lá? Cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Meditamos no seguinte tema essa noite:
de ano novo. Jesus é a nossa suficiência em 2024. Porque sem Cristo não poderemos fazer nada em 2024. Em primeiro lugar, porque o ramo se alimentará na videira. Em segundo lugar, porque o ramo frutificará na videira. E diante dessas verdades espirituais, nós temos que ter duas atitudes. Preste atenção. A primeira atitude, permanecer em Cristo, venha o que vier em 2024. Amém? Essa é a sua missão. Permanecer em Cristo. Será que é fácil? Nunca será fácil. Mas nós temos o Espírito Santo. Que é o Espírito Santo. Permaneça em Cristo. Fique com Cristo. Junte-se a Cristo todos os dias. Por meio da oração, da leitura bíblica, onde você será alimentado. A segunda verdade espiritual. Frutificar sendo a igreja de Cristo. Está bem? Eu tenho um desafio, uma meta para você neste ano. Frutifique em Cristo. Frutifique enquanto igreja de Cristo. Essa é uma das principais metas, certamente, enquanto igreja, enquanto família peregrina. Você foi chamado para frutificar. Diga comigo, eu fui chamado para frutificar. Você pode dizer isso novamente? Eu fui chamado para frutificar. Frutifiquemos, meus amados irmãos. O Senhor da Seara quer contar comigo. O Senhor da Seara quer contar contigo. Desde ano que se inicia. Amém, igreja?